E aí, pessoal? Bem-vindos ao nosso canal. No vídeo de hoje, vamos embarcar em uma jornada fascinante pela história e inovação da China, explorando as 10 maiores invenções chinesas que moldaram o mundo. Preparem-se para se surpreender com a genialidade chinesa, desde ferramentas simples até avanços tecnológicos complexos que deixaram uma marca indelével na história. Das páginas que você lê aos fogos de artifício que iluminam o céu, vamos mergulhar no passado e descobrir como essas 10 invenções revolucionárias, do papel à pólvora, transformaram a maneira como vivemos. Nossa primeira parada nos leva a uma invenção que revolucionou a comunicação: o papel. Imaginem um mundo sem papel. Nada de livros, cadernos ou até mesmo papel higiênico. Antes da invenção do papel, no século II d.C., pelo oficial da corte Cai Lun, os chineses usavam pergaminhos, tábuas de argila, bambu, tudo muito caro e trabalhoso para produzir em massa. Era como tentar organizar um churrasco na chuva usando apenas um guarda-chuva. A invenção do papel foi um verdadeiro Big Bang na comunicação. Registrar ideias, histórias, leis, tudo se tornou muito mais fácil e acessível. Com o papel, o conhecimento, antes restrito a uma elite, finalmente pôde se espalhar pelo mundo como um cafezinho da tarde entre amigos. E falando em revoluções, o que dizer da bússola? Essa pequena invenção chinesa, do século IV a.C., mudou o rumo da história, literalmente. Guiando navegadores por mares desconhecidos, a bússola permitiu que os chineses explorassem o mundo com mais segurança e ousadia, sem depender apenas da sorte e das estrelas. Antes da bússola, navegar era como tentar encontrar um amigo em um festival de música sem celular, pura intuição. Com a bússola, os navegadores puderam se aventurar mais longe, estabelecendo novas rotas comerciais e expandindo seus horizontes. A bússola foi fundamental para o desenvolvimento da cartografia, permitindo a criação de mapas mais precisos e abrindo caminho para a era das grandes navegações. Uma agulha magnetizada, apontando sempre para o norte, conectou continentes e culturas, mostrando que o mundo era muito maior do que se imaginava. Quem diria que uma invenção tão pequena teria um impacto tão grande, hein? E por falar em grandes descobertas, você sabia que a pólvora, presente nos fogos de artifício que iluminam nossas festas, também é uma invenção chinesa? No século IX, durante a dinastia Tang, alquimistas chineses, em busca do elixir da imortalidade, acabaram descobrindo a fórmula da pólvora. Inicialmente usada para criar fogos de artifício que iluminavam os céus da China, a pólvora acabou encontrando seu caminho para o campo de batalha, revolucionando a guerra e mudando a forma como as batalhas eram travadas. É como aquele ditado: quem procura acha, mas nem sempre é o que estava procurando. Será que esses alquimistas imaginavam o impacto da sua descoberta? Preparem-se para conhecer a invenção que democratizou o acesso ao conhecimento e abriu as portas para o mundo da leitura, a prensa de tipos móveis. Imaginem a dificuldade de copiar livros à mão, letra por letra, como um trabalho escolar interminável. Era assim antes da prensa de tipos móveis. No século XI, o chinês Bi Sheng criou tipos móveis de argila, que podiam ser rearranjados para formar diferentes palavras e frases. Era como um jogo de montar palavras gigantes. Essa invenção foi um marco na história da comunicação, abrindo caminho para a produção em massa de livros e o surgimento de jornais e revistas. Com a prensa de tipos móveis, o conhecimento se espalhou como fofoca em um grupo de amigos, deixando de ser um privilégio da elite e se tornando acessível a todos. E quem nunca ouviu falar da Rota da Seda? Esse tecido luxuoso, símbolo de riqueza e sofisticação, tem suas raízes na China antiga, há mais de 6.000 anos. A história da seda é envolta em lendas.
com a imperatriz Leizhu descobrindo acidentalmente o processo de produção da seda ao derrubar um casulo de bicho da seda em seu chá. Era como tropeçar em um tesouro escondido. A seda rapidamente se tornou um produto valioso, mais cobiçado que brigadeiro em festa de criança, e a rota da seda floresceu, conectando a China ao Ocidente e promovendo a troca de culturas, ideias e tecnologias. A seda é um exemplo de como uma invenção pode transcender fronteiras e deixar um legado duradouro na história da humanidade. E por falar em comércio, vamos falar de dinheiro, ou melhor, da invenção do papel moeda. Imaginem a dificuldade de carregar moedas de ouro e prata para fazer compras. Era como carregar um saco de batatas para cima e para baixo. Antes do papel moeda, o comércio era feito através de trocas ou utilizando moedas de metal, o que não era nada prático. A invenção do papel moeda, durante a dinastia Tang, facilitou muito a vida de todo mundo, tornando as transações comerciais mais rápidas e eficientes. O papel moeda chinês era emitido pelo governo, garantindo sua autenticidade e valor. Essa invenção revolucionou a economia, abrindo caminho para sistemas financeiros mais complexos e mudando a forma como lidamos com dinheiro até hoje. E aí, você já agradeceu hoje à China por facilitar tanto a sua vida na hora de pagar as contas? Se você, assim como eu, vive atrasado e dependendo do relógio, saiba que você tem que agradecer aos chineses por isso. O relógio mecânico, essa engenhoca que controla nossas vidas, foi inventado na China, no século VIII, pelo monge budista Yi Xin. Antes do relógio mecânico, as pessoas se guiavam pelo sol, pela lua, pelas estrelas. O que não era lá muito preciso. Era como marcar um encontro lá pelas tantas. Ninguém sabia ao certo a hora. Com a invenção do relógio mecânico, a medição do tempo se tornou muito mais precisa, essencial para diversas áreas, como a astronomia, a navegação e, claro, para não perder a hora. O relógio mecânico chinês era uma verdadeira obra de arte, com mecanismos complexos e design elaborado, mostrando a genialidade chinesa na arte da relojoaria. Eles não estavam de brincadeira. Você sabia que o sismógrafo, aquele aparelho que detecta terremotos, também é uma invenção chinesa? No século II, o inventor Zhang Heng, preocupado com os frequentes terremotos que assolavam a China, criou o primeiro sismógrafo do mundo. Naquela época, os terremotos eram um mistério assustador, muitas vezes atribuídos à fúria dos deuses. Era como se a Terra estivesse dançando um forró descontrolado. O sismógrafo de Zhang Heng era capaz de detectar tremores de terra a quilômetros de distância com um sistema engenhoso de pêndulos e alavancas. A invenção do sismógrafo foi um marco na história da sismologia, permitindo aos cientistas estudarem os terremotos com mais precisão e ajudando a salvar vidas. E quem nunca se divertiu com uma pipa no céu, sentindo a liberdade de voar como um pássaro? Essa brincadeira tão popular também tem suas raízes na China antiga. Mas o que muita gente não sabe é que a pipa, inicialmente, não era um brinquedo, mas sim uma ferramenta militar, usada para enviar mensagens e sinalizações durante as batalhas. Era como um WhatsApp da época, só que mais charmoso. Com o tempo, a pipa perdeu sua função militar e caiu no gosto do povo, se tornando um brinquedo popular em todo o mundo, encantando crianças e adultos de todas as idades. E para fechar nossa lista com chave de ouro, vamos falar de comida. O macarrão, essa delícia que conquistou o mundo, do yakisoba ao macarrão instantâneo, também é uma invenção chinesa. Arqueólogos encontraram evidências de que os chineses já consumiam macarrão há mais de 4.000 anos. O macarrão rapidamente se tornou um alimento popular na China, sendo apreciado em diversas formas, tamanhos e sabores, conquistando o paladar do mundo. É como aquele ditado: tudo termina em pizza ou em macarrão.
E essas foram as 10 maiores invenções da China que mudaram o mundo. Do papel ao macarrão, a China deixou um legado inegável de criatividade, inovação e engenhosidade, moldando a história da humanidade e influenciando o nosso dia a dia. Sem essas invenções, o mundo seria um lugar muito diferente. E aí, qual dessas invenções você achou mais incrível? Conta pra gente nos comentários. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de dar um like, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal para mais conteúdos fascinantes. Até a próxima!